Rádio Alternativa. Boa tarde! Boa tarde, que bom estar aqui novamente. Boa tarde, gente, é um prazer estar aqui de novo. Boa tarde, meninas. Vamos Boa falar tarde. um tema maravilhoso, nossas doutoras, psicólogas, as mulheres que entendem da mente das pessoas. Olha que forte! Vamos falar sobre bullying, né? Um tema que assim, é muito importante da gente falar, desmistificar e falar a verdade aqui, né, Emma? Sim, bullying não é brincadeira. Primeiro, eu gostaria que vocês nos ajudassem a formar um entendimento para quem ainda não sabe do que se trata essa palavrinha bullying. Me ajuda a traduzir para os nossos ouvintes? Então, gente, eu acho que a gente teve até uma coluna, né, um outro dia, no início do mês, falando sobre bullying. E a gente conversou que alguns dos atos que configuram, né, o bullying são geralmente intencionais. E tenha consciência de que você está causando sofrimento. São atos violentos. Pessoas, são atos violentos. Seja violência física, seja violência verbal, seja uma violência virtual, seja uma exclusão que você faz para a pessoa, você tenha consciência de que você está causando sofrimento psíquico naquela pessoa. E eu acho interessante frisar que o bullying, ele acontece em pares. Nunca você tem uma situação de bullying entre pessoas hierárquicas. São sempre em pares, em pé de igualdade, por exemplo, entre alunos, entre colegas de trabalho. Isso mesmo. E aí cabe lembrar que são atos violentos e repetitivos. O que traz maior fragilidade e vulnerabilidade ao vamos colocar a vítima, né? Mesmo no finalzinho, fala assim, que isso, é só uma brincadeirinha? Não existe. Então, não é brincadeirinha, né? Quando você tem a percepção de que você está causando mal a outra pessoa, quando as pessoas à sua volta conseguem perceber isso, e é isso que acontece com o bullying muitas das vezes, né? Igual a gente estava conversando um pouquinho, as pessoas ao redor, principalmente por serem entre pares, ou elas ficam do lado da vítima, ou do agressor. Então tem a percepção de que algo está acontecendo, mesmo que nada seja feito. E vocês já perceberam tanto de pessoa que ficam do lado do agressor e gostam daquela situação? Eu acho isso aí um tanto sádico, sabe? Verdade. São mentes doentias. E aí se a gente parar para pensar o quanto que o número de pessoas que passam pelo bullying é enorme. Uma pesquisa feita no estado do Rio de Janeiro é muito interessante. 43% das nossas crianças sofrem bullying. 40% dos adolescentes sofrem bullying. E 17% dos adultos sofrem bullying. É um índice muito alto. E quem ainda não sofreu bullying é porque ainda não percebeu o que é o conceito do bullying. Porque Verdade. O bullying ele acontece geralmente, acho que a Amy vai concordar comigo, quando a pessoa ela introjeta, como se diz, ela sente Necessidade. justamente o agressor percebe essa necessidade que é o ponto de fragilidade da vítima. E essa vítima, ela tem consciência da fragilidade. Tipo, por exemplo, a questão de um apelido. Aí, percebeu que a vítima não gostou, aí começa a usar aquele apelido pros outros. Ó, sabia que aquele falando de apelido Alguém que não gosta do nariz, né? A pessoa percebe que tá sempre rindo, escondendo o nariz. Então é aí, né, que infelizmente eles pegam. E é legal o que a Bárbara falou, por quê? Se 63% das crianças sofrem, 60% dos adolescentes, 17% dos adultos, será que as mesmas pessoas que estão praticando, será que elas estão evoluindo com o tempo? Será que a gente está trabalhando essa empatia nas pessoas que praticam, a ponto delas não repetirem esse padrão de comportamento? Eu queria perguntar para vocês duas. Qual que é a necessidade, ou sei lá, deficiência, você pode falar assim, psicológica, da pessoa que pratica o bullying? Por que ela faz isso? Eu acredito que as pessoas que praticam o bullying, o agressor, ele seja uma pessoa que tem a falta da falta. Ele não tem noção do que falta a ele. E ele tem já no perfil, no temperamento, na personalidade dele essa agressividade. E é uma agressividade que não tem só, não vem só de dentro dele. Às vezes vem da própria família que cultiva essa agressividade. Sim, verdade. Igual a Bárbara falou, né, gente, tem a falta. Então pode ser que tá faltando
carinho, tá faltando atenção, tá faltando um ensinamento de que é uma vida social, né? De Com que são certeza. regras sociais, o que faz parte do convívio. Pode ser também que venha da dinâmica familiar. E a gente percebe muito isso, né? Isso vem tanto das crianças que sofrem, infelizmente, porque tem um padrão de eu tenho que aceitar calado, eu não posso falar com ninguém, eu tenho que resolver aqui sozinho pra não levar mais problemas pra casa, porque às vezes eles não levam pra família que estão sofrendo A maioria. bullying, né? E tem essa necessidade de ficar em silêncio porque não quer causar um outro problema. Sim. E também é um padrão da dinâmica familiar essa questão de você ser o agressor. Por que é normal pra você colocar apelido em alguém? Por que é normal pra você empurrar alguém na escola todos os dias? Por que é normal você achar graça, mesmo que você não esteja praticando? Por que é normal você não falar com ninguém? Como será que essa família age em casa, né? Porque Então, a gente considera o bullying naquela família uma dinâmica natural. Aquilo é natural acontecer, é natural agredir as pessoas. Ah, irmão mexe mesmo. Claro que a gente sabe que a relação entre irmãos tem Tem, atrito, tem, né, uma, gente? tem uma atrito. briguinha, Pronto. tem alguma Tem. coisa. Relação entre irmãos tem atrito. Aham. Mas não é só uma brincadeira, nunca é só um atrito. É um patamar diferente. Eu não sei se vocês já perceberam, quando o agressor ele vai mexer com uma pessoa, vamos colocar entre aspas, o defeito dela, o ponto fraco dela, e ela não liga pra isso, não existe bullying. Aquilo acaba. Não vai pra frente. Não vira aquela bola de neve. Aí o agressor fica surpreso. Nossa, achei que ia atingir a pessoa e não atingiu. Né? É mais ou menos assim, na psicologia social. Vai pegar outro bode expiatório. Isso aí. Aham. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vai ser polêmico, tá? Mas eu vou fazer a Começou pergunta. assim. Olha só, um exemplo. Há algumas, talvez na geração passada, talvez na geração da minha idade, vê se tem alguma diferença ou é questão de percepção. Vamos falar assim, na época que eu era mais novo, até o pessoal tem mais idade do que eu, naquela época eu não sei nem se o pessoal sabia o que era bullying. Então assim, o bullying era resolvido na paulada. Enchia o saco, o cara saía no palco, o menino resolvia o problema. Hoje as coisas mudaram, claro, eu sei. Mas assim, naquela época a pessoa ela podia ser, para se defender, ela podia ser agressiva, mas no interior dela, aquele dano continuava, né? Hoje o dano continua mesmo. Só que naquela época a pessoa reagia e hoje não reage. É mais ou menos por aí ou não? Então, na verdade, a gente fica com resquícios de bullying, né? A gente são coisas... Eu sempre falo aqui que a gente desaprende. A gente passa a vida pra desaprender. A gente fica com resquícios do bullying, né? Então, assim, se já há uma percepção que a pessoa tem uma autoestima baixa, um autoconceito baixo, a pessoa tem uma dificuldade, né, de perceber as suas qualidades, suas potências, dificuldade de procurar ajuda, aí, infelizmente, que os agressores entram, essa questão da autoestima vai ficar cada dia mais enfraquecida. Então, às vezes, é um adulto que resolveu na porrada antes e até hoje resolve no grito as coisas. Certeza. Mas Que é você o vai bullying conversar com a pessoa, o quanto que físico. aquilo internalizou, o quanto que aquilo ainda causa sofrimento na Machuca do pessoa, mesmo quanto que jeito, essas né? questões, entre aspas, não resolvidas ou resolvidas de uma forma também física, ainda causam sofrimento, gente. Não, e tem uma outra coisa. Antigamente a gente não usava, não existia o conceito de bullying. Então o bullying ele é mais recente, ele é de uns anos pra cá. E hoje a gente vê que até no nosso conceito no direito, hoje a gente tem, né, eu não vou usar a palavra criminal, mas um ato infracional relacionado ao bullying, à prática do Mas bullying. hoje tem, né? Hoje tem. Tem lei de anti-bullying e tem a legislação para tipificar o bullying. Aham. E é tão interessante porque as pessoas continuam fugindo do bullying. As pessoas elas têm dificuldade de identificar aquela brincadeira maldosa. Aproveitar sua fala de identificar, Bárbara, para as duas, né? Nos ajuda a formar um entendimento que nós conseguimos trazer um conceito. E tipos. Existem bullying, por exemplo, físico e que outro tipo de cyberbullying, que outro tipo de bullying físico? Vamos focar primeiro aqui, que foi até a nossa coluna, né? Eu falo que vamos sair da telinha. Boa! O cyberbullying, ele nada mais e é uma coisa muito séria que aqueles memes. Vocês já observaram?
E a gente replica, né? A gente posta. Verdade. São aqueles memes mais agressivos. E também aqueles comentários, né? Que atingem mesmo a sensibilidade do outro. Né? E muitas vezes escondidas por perfis fakes. E a gente criados acha para isso. A gente acha, às vezes, que está muito distante, que isso é celebridade, que acontece. Mas nem sempre, né? Hoje em dia, a gente vê, assim, adolescentes que criam contas falsas pra falar de colegas de escola, pra tirar fotos na escola. Ué, então, tem isso também? isso acontece bastante. Grupos do WhatsApp que são criados justamente figurinhas criadas, assim, tiradas em momentos Só que você não está confortável. Falar mal, quer dizer, fazer o bullying. Isso. É uma forma... Eu falo de coisas assim que eu vi dentro de consultório, grupos de WhatsApp criados justamente para difamar outras pessoas. Isso assim muito mais de criança comum. na escola? Isso. Muito mais comum do que a gente possa Caramba, imaginar. cara, eu não sabia disso. E aí a figurinha circula, né? A figurinha de emoji que figurinha de fazem com a emoji. mão. E infelizmente a gente tem aquele efeito, né? Assim, a gente às vezes chama de efeito manada, mas que todas as pessoas se juntam pra ir contra uma pessoa em comum. As pessoas Então você se sente coagido. Não, e sem falar o seguinte, caiu na rede, acabou, não tem como tirar. Então passa o tempo, você pensa assim, acessou o bullying. Não, tem uma hora que volta à tona novamente, porque está na rede. E volta tudo ao mesmo tempo. Por isso que as sequelas do bullying, elas são muito sérias. A gente tem, igual você falou, o bullying verbal, né? Que também machuca muito a sensibilidade, que o bullying verbal leva a atos de violência, na qual você tem um jovem que entra, um adolescente que entra armado numa escola e vai lá e esfaqueia outra pessoa. Sim. Né? Que entra armado de tanto. Isso. E aí você vê, não é correto fazer isso, mas é uma inversão de valores aí. Né? E é interessante a gente sempre estar atento com essas notícias sensacionalistas, né, gente? Porque às vezes a gente vê, nossa, às vezes um colega, e a gente já vai falar dos sinais, né? Coisas que a gente pode observar nos filhos de vocês em casa. Mas as crianças dão sinais, adolescentes dão sinais, e adultos também do que está acontecendo com elas algumas vezes, mesmo que eles não tenham a segurança de verbalizar isso. Mas quando a gente recebe essas notícias, a gente não sabe o que aconteceu antes. Né? Não que justifique, né? Não justifica. Mas provavelmente a gente sabe que houve alguma coisa antes, né? Houve uma exclusão, houve um sofrimento repetitivo. Então é importante a gente atentar. Houve uma insegurança muito grande do que vai ser pra frente, da onde a gente tem um suicídio também, que é uma margem altíssima de adolescentes que tentam suicídio por não suportar a dor. E aí alguns ainda viram e falam que é frescura, né? Que a gente tem que pensar que, principalmente no cérebro, né, gente, de um adolescente, tudo é muito. É intenso, tudo é demais. E assim, vou dar o exemplo da escola. Se é na minha escola que eu não me sinto seguro, se aqui todo mundo passa o recreio em grupos e eu sou o único sozinho, se ninguém vai lanchar comigo, se a gente faz par pra festa junina e o par nunca sou eu. Isolamento. Se tem uma lista das 10 meninas mais bonitas na sala e eu nunca estou. Então, se tem isso o tempo todo, provavelmente, onde que ele vai encontrar saídas? Pra ele tudo é muito. Se meu mundo é aqui dentro dessa escola. E aí chega em casa, o pai e a mãe não dá atenção, o mais doido, aí... Não percebe isso, né? Então, muitas vezes é interessante a gente perceber os sinais antes. Porque, infelizmente, é uma coisa que a gente recebe, né, Bárbara? E ainda... Voltando à fala inicial da Aimee, a gente percebe que o agressor, ele vem naquele perfil de ser o melhor da turma, de ser aquele que é o popular. A menina que é popular, eles se sentem empoderados, né? No direito de... eu vou falar judiar mesmo do outro. Pode ser. E assim, é igual você falou no início, por que é em pares, gente? É em pares, então aqui não tem uma hierarquia, mas necessita que tenha. E muitas vezes é o que a Bárbara começou falando, vem de uma falta. Às vezes eu tô me faltando sentir boas em outras questões da minha vida. Então eu vou fazer você sentir muito pior que eu. Aqui, onde eu posso, entre aspas, ser melhor. Se eu sou o melhor, entre aspas, em conexão social, e você tem mais dificuldade, então é esse ponto que infelizmente se pega. É cruel, né? É cruel. É muito. E muitas vezes o agressor tem consciência do que
além dele ter consciência, ele mantém aquela rotina de sempre fazer a mesma coisa. Quantas vezes a gente percebe, a Aimee tem uma experiência muito grande na educação, de coleguinhas que passam chutando as coisas da vítima. Isso tem demais, né? Já vi isso em Chutando. filme, Mas isso é também. muito mais comum do que a gente possa imaginar. De pegar o lanche da pessoa e jogar fora. De sumir com materiais e a criança Com todo dia chega em certeza. casa, os pais Pelo perguntam, amor de Deus. fulano, cadê seu De novo material? você tá sem De novo isso? você sumiu? O menino Olha sem resposta. o alerta. E é muito interessante, justamente por não conhecer o que é o bullying, acaba fechando os olhos e acha que o problema dentro de casa é da própria Talvez até vítima. culpando a criança que ela perdeu, que ela esquece. Material, nossa, você perdeu material de novo, mas são Aí coisas a que criança, acontecem. gente. ela toma essa carga de pressão fora de casa e chega em E casa. dentro de E casa. dentro de casa. Aí- Como que eu vou aí falar foi pro o que meu você- pai que eu perdi De a novo. minha Aí lancheira? foi o que você falou, o menino não aguenta, quer terminar com a própria vida. Infelizmente, né? E tem essa questão, Nossa, gente, assustador, né? escolar, e é interessante os professores estarem muito atentos, né? As pessoas que trabalham na escola. Aham. Porque muitas vezes a família não percebe, não tem um vínculo afetivo forte o suficiente para a criança Não conseguir tem chegar nem e falar. embasamento, não sabe o conceito. E é uma das questões que faz ser diferente, que infelizmente hoje em dia, mesmo que muitos desses filmes tenham trabalhado a questão de não fazer, infelizmente hoje em dia os meninos pegam mais, entre aspas, inspiração. Com que deveria. certeza. É justamente o efeito contrário. E eles se acham o maioral, o melhor de todos, né? Eu brinco que é a última Coca-Cola do deserto, né? Então, eles se sentem a última Coca-Cola do deserto. E é interessante a gente pensar também na figura da vítima. A gente está falando muito do agressor, na figura da vítima quanto uma pessoa extremamente vulnerável. Uma pessoa que naquele momento ela tem uma fragilidade, ela já traz essa fragilidade dentro dela. Então aquilo se torna maior quando a gente tem aquela exposição. Sim. E os sinais, igual a Aimee falou, são muito fortes e passam desapercebidos pelos pais, pelos professores, porque eles se calam. Uma dica como pai e mãe, que você está ouvindo aí, eu peguei aqui que a Aimee acabou de falar. Às vezes a criança chega sem um material escolar, por exemplo, e a gente como pai e mãe pensa Cobra, assim, briga. de novo você esqueceu na escola, ou de novo você perdeu? E a A criança resposta tá é que querendo- perdeu. A A resposta criança é está que querendo perdeu. um apoio, né? Assim, é igual a Bárbara tá falando agora, ela tá pressionada, ela tava pressionada previamente, a criança, né, assim, porque já tinha uma fragilidade não trabalhada, ela está se sentindo pressionada todos os dias, então ela não tem com quem falar, ela não se sente segura em lugar nenhum, infelizmente. E muito do bullying vem que as pessoas não vão ligar pro que você fala, e ninguém vai vir contra mim, né, assim, principalmente na questão adolescente e adulto. Se eu sou o mais popular, se eu sou o mais social, não adianta você falar. Não vai me Ninguém vai te ouvir. Não, com certeza. E é muito interessante que quando você chega a vítima na família, tem uma reunião de família, aquilo também pode virar um deboche. Não sei se vocês já observaram. Que fulano, não, tudo você acha difícil, tudo é ruim pra você. A gente não pode falar nada com você. Que você já fica revoltado. Que você chora por causa de tudo. E aí você vira mais uma piada em mais um lugar. Como que a criança vai ter vínculo, gente, pra falar? Onde que ele vai se sentir seguro? Se ali também ele é chacota. E por isso que existe o isolamento daquelas crianças que não querem mais ir à aula, daquelas crianças que não querem mais comer. sofrendo tanto, né, que ela vai Isso. exteriorizar ali na alimentação, por exemplo. Elas param, ou então comem demais, vai ao oposto. Daquelas crianças que não dormem, que têm pesadelo, que passam horas acordadas, não conseguem produzir, não conseguem brincar, não tem, esquecem o que é brincar numa rua, esquecem o que é brincar com outras crianças, Com justamente brinquedo também, né? A gente chama de brincar funcional, assim, você pegar certeza. aquela imaginação que você vê que a criança tem, é como se ela fosse podada. Então, assim, todo aquele brilho no olhar que a gente vê da pessoa acaba. Porque ele vai sendo podado, assim, esses pequenos prazeres, né? Não, e a gente... Quando fala de bullying não é brincadeira, aí algumas pessoas falam assim,
Mas é uma brincadeirinha tão inofensiva. Não é. Como que a gente pode traduzir isso aqui na nossa fala para o ouvinte ali? Tem um limitezinho que você pode ir até um ponto, talvez até seja uma brincadeira inofensiva, mas a partir de qual limite ali que começou a não ser mais? Quando a ofensa. Quando a ofensa, quando você percebe que a outra pessoa não está se sentindo bem, quando a pessoa não está rindo com você. É diferente quando a pessoa está rindo com você, né? E aí é diferente quando você está rindo de alguém. Existe um sofrimento psicológico ali muito grande. E eu falo que é uma questão assim que ela passa tão desapercebido que na hora que chega ao ápice do sofrimento é que os pais vão na escola, os pais vão entre primos, os pais vão sentar para conversar. Aí existe uma briga dentro da família, é onde os pais vão perceber a atitude dos irmãos. Né? Eu tenho um irmão que só vive brigando com o outro, mas espera aí, como é que é essa briga? Será que é de um lado só? Onde que ela começa? Isso mesmo, porque só vão descobrir quando termina. É por isso a importância que a Aimee falou dos sinais. E assim, se você já tá passando por um sofrimento psíquico, você vai ter reações exacerbadas, né? Então, é o que o Ricardo falou, onde a gente batia como uma resposta. E é o que acontece. Às vezes a gente sabe que uma criança tá sofrendo bullying quando ele era uma criança tranquila. Aí ele começa a passar mal pra ir pra escola todos os dias. Tá passando mal demais. Não quer ir pra escola porque passou mal hoje. E passa mal de verdade. E passa mal mesmo. De ficar com febre, não é só de desculpa. Nem não, sempre é ele desculpa, passa mal. passa mal. O cérebro, ele é uma loucura. Ele produz aquilo. Porque é um ambiente aversivo pra você. É um ambiente que você não quer ficar, seu corpo não quer ir. Então você vai passar mal de verdade. Quando a gente tá ansioso, a gente não sente muita coisa. Quando a gente tá triste, a gente não sente uma angústia, uma dor no peito. Então, eles realmente sentem. Nem sempre. É mentira, gente. Nem sempre é mentira. E eu acho engraçado que aí o pai leva no médico e o médico fala assim, isso não é nada. Só que e é uma coisa muito séria a ponto de fazer com que o organismo vá produzir sintomas de uma doença. Aí eles falam, mas isso é ansiedade. Mas será que é uma ansiedade mesmo? O que está acontecendo por trás disso tudo? Deixa eu perguntar para vocês, o pai e a mãe que estão ouvindo agora, os sinais. O que o pai pode enxergar no filho ou na filha? Estão sofrendo isso, calado? Qual que é os sinais que eles começam a demonstrar dentro de casa? Gente, toda alteração para mais ou menos é um ponto de alerta para nós, né? Assim, é como a gente estava falando, comeu muito, tá comendo demais, muito, todos os dias, alerta. Mas parou de comer também? Tinha interesses? Não, gostava de andar de bicicleta, gostava de brincar disso, gostava de fazer aquilo, não quer fazer? Se ia pro futebol, ia pro judô, não quer ir, o que tá acontecendo nesse lugar? Não quer mais ir pra rua, tá ficando só dentro do quarto. Só dentro do quarto. Então, não, fulano gostava muito de conversar com coleguinha X, não conversa mais. Fulano era convidado para as festinhas de escola. A gente sabe que tem festinha de escola. Por que ele não é convidado? Por que ele não quer dançar na quadrilha? Por que ele não quer ir numa festa que acontece na escola? Por que ele não quer ir numa festa de família? Por que quando a gente conversa com ele, ele chora instantaneamente e não consegue verbalizar o que está acontecendo? Por que ele não quer ficar perto de outras pessoas? Por que ele não quer mais, por exemplo, ir a um culto, uma igreja? Por que ele tem a necessidade de ficar no escuro? Aliás, antes de ficar no escuro, ele já só quer ficar dentro do quarto. Mas ele fica jogando. É uma válvula de escape. Né? A gente tem que ver aí que talvez não seja... Ele deixou de brincar com um coleguinha na rua, ele deixou de andar de bicicleta. Coisas que eram prazeres. Isso, e ele se voltou para aquele ambiente que ele fica sozinho, que é mais confortável. Ninguém vai brigar comigo, ninguém vai falar nada e eu não vou ser magoado. É até se retirar de lugares que poderiam repetir o que está acontecendo em outro ambiente. Então a pessoa vai ficando cada vez mais isolada. E aí você vai tendo cada dia, né, mais sensações, você vai ficando cada vez deprimido. E é o que acontece com as crianças, né? É o que a gente recebe. E o que, assim, o pai que está ouvindo aqui agora, gente, já está conseguindo identificar, falou, nossa, pelos exemplos que vocês deram, acho que meu filho está com um problema assim. Como que o pai tem que fazer uma abordagem com o filho, com a filha, para tentar entender melhor? Como é que seria essa aproximação? Como faria? Começamos pelo diálogo. A dificuldade que esse adolescente, essa criança terá
para se abrir é muito grande. Então vai ter que ser tudo com muita paciência, com muita delicadeza. É interessante o pai buscar na escola para ver como que está o rendimento daquele aluno, perguntar para os professores, os monitores, como é que ele fica na hora do intervalo das aulas, na hora do recreio. Observar aonde que ele está sentando na sala de aula, quem está sentando perto dele, se ele está conversando com alguém, se ele tem mais amizade ou se de repente ele já não tem mais amizade na sala. Observar se aquele adolescente, aquela criança, se ela come rápido para sair da mesa. Essas queixinhas também que a gente tem, né? A criança não se queixava de nada, o adolescente não se queixava. E aí começa a pedir para mudar o nariz. Aí começa a reclamar do tipo de cabelo. Aí começa a querer comprar roupa diferente demais do que ela sempre usou, do que ela sempre gostou. Começa a usar só boné. Só boné. Começa a usar boné, começa a usar moletões gigantescos. Até começa a querer desaparecer. Sim. O adolescente, ele já é todo desengonçado, ele não tem noção nem do tamanho. Não sei se vocês já observaram, o adolescente tromba o tempo inteiro na porta, porque ele não tem noção da dimensão do corpo dele, né? Mas, de repente, ele começa a usar tanto moletom, e é uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu tenho pensado, não sei se a Aimee percebe disso, o número de adolescentes que começam a se cortar, se mutilar. Eu tô ouvindo falar muito isso. Por quê? Então, os congressos de psiquiatria, eles discutem muito sobre isso, e eles ainda não chegaram a um consenso do que faz, o que torna essa atitude, porque muitas vezes eles se cortam até em grupo. A gente tem teorias, né, assim, que é uma maneira de você externalizar, que é uma maneira de você, assim, você olhar pra uma coisa e ter um símbolo daqui, infelizmente, né, gente? Vamos levantar um pouquinho, vamos ver, assim, como que tá comendo na mesa, vamos observar com mais carinho. Observar as frustrações, porque pra gente, o adulto, lidar com a frustração é difícil. Agora, pra uma criança, igual aquela criança que faz muita birra, né, e a gente tem que prestar atenção nesse tipo de birra dela. Porque tem birras que a gente vê que é característico da idade, né? Mas, de repente, vem outras que são patológicas. Então, a gente tem que observar isso tudo. Você trouxe a pauta de observar, e, às vezes, o que eu percebo é que alguns pais e mães ficam meio coagidos, assim, será que eu estou sendo invasivo com meu filho? Eu vou olhar a mochila dele, eu vou olhar o corpo dele, o corpo dela. Mas é a responsabilidade nossa, gente. Nós temos que olhar, porque o filho é sua responsabilidade, até criminal. Se ele fizer alguma coisa menos de 18 anos, é você que vai ser responsável. E não só por isso, você tem amor pelo seu filho, tem que cuidar. Gente, pai é pai, mãe é mãe. É uma figura acima de, como se diz, de qualquer suspeita, né? Acima de... Hierarquicamente falando, é pai e mãe. Pai e mãe, eles são amigos, mas antes de ser amigos, eles são pai e mãe. É uma função jamais trocada, jamais negociada, uma vez que a escolha foi feita. Então, agora vamos bancar a nossa escolha. Por quê? A gente falou de orientação e a gente tem que orientar também, assim, sempre que as crianças for, mesmo que ela não apresente sintoma, mesmo que ela também não apresente sensações que está praticando, orientar sobre o que é, sobre consequências do que é isso. Até por uma possível ajuda para um amigo. Né? Às vezes não é a criança que está praticando nem sofrendo, assim, mas ela percebe todo esse cenário e pode ajudar um amigo. E fica em silêncio, às vezes. E eu queria pedir atenção num ponto muito importante para aqueles... que as crianças que não têm pai, mas tem aquela pessoa que representa a figura paterna e materna, que eles também têm essa digamos assim, essa propriedade de fazer esse acolhimento. Sim. Essa criança, esse adolescente, ele precisa ser acolhido. Sim, verdade. Porque ali está gritando por socorro no silêncio dele. E acolhimento, gente, não é só a parte boa. Eu sei que o podcast hoje ficou mais pesado. Mas não é só a parte boa, né? Não é só o abraço, não é só a atenção, não é só o carinho. É a gente pegar mesmo e ver quais são os grupos de WhatsApp que ele tá, com quem que ele fica conversando, quais mensagens ele recebe. Quais são as redes sociais. Quais são as redes sociais que ele tem? Quais mensagens ele recebe? Que tipo de game? Isso é fácil fazer, um exemplo. Pega o acesso
do Instagram, sei lá o quê, eu nem sei mais qual rede social que tem. Outras redes Os sociais jogos aí, também tem. coloca no seu celular e fala com ele. Porque, por exemplo, o Instagram, você pode abrir várias contas no celular, por exemplo. Se o seu filho recebe mensagem lá, você está vendo aqui, É ó. legal que você vê. E observar também por parte do agressor, algum familiar que percebeu que aquele menino tá tendo, aquela menina tá tendo uma atitude diferente, começa a vasculhar, porque eles são muito espertos, eles criam perfis falsos. É isso aí que eu fiquei de bobeira agora. Ele não é, e isso é muito natural. Eu queria pedir a permissão de vocês para falar sobre Pode, claro. os observadores, a função dos observadores, não menos importante, porque são eles quem fazem a denúncia da situação. Ô, Bárbara, antes de você falar, deixa eu só beber uma água, que eu só vou dar um recado aqui rapidinho, que o recado é super importante. Olha, o podcast do Caramba tem um oferecimento do Cicobi Credmap, da MedCenter Hospital Dia, da Visão Contabilidade, da Locar Imóveis, da PCM Pignos Construção e Montagem, do IEB João Monlevade, da Itaótica, do Grupo CTM, da OAB de João Monlevade, da Barbearia Garbo, do Colégio Kennedy, do Box Mineiro Franquia, do Restaurante Búfalo Bill, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos e da Biju Mania. Isso aí, ó, vamos lá, pode falar agora, obrigado, desculpa te atrapalhar. Não, que é isso, Ricardo. Os observadores são aqueles que estão de fora daquela relação, né? Eles vão passar a observar o colega, um familiar, né, que observa aquela atitude. E esse observador, ele vai ser aquela pessoa que ele pode denunciar o bullying. Então, o que eu falo que é o mais importante é esse observador, ele ter a coragem de falar na escola, de falar com o pai e a mãe do coleguinha e ser levado a sério. Porque muitas vezes é preciso coragem, porque esse observador ele tem medo que aconteça a mesma coisa com ele mesmo. Se retalhar. Entendeu? Então, assim, é preciso coragem. E quem toma essa decisão, essa coragem, ele merece ser aplaudido, assim, com louvor. Sim. Porque ele está vencendo o próprio medo dele. Quando a gente fala que acontece muito com os agressores sendo aqueles famosinhos, os populares, eles são justamente porque eles têm um palco. E aquele grupo do palco, às vezes, fala assim, nada a ver, não sou eu que falo. Por exemplo, é o Ricardo que falou, não foi a Ione que falou. Então, ainda é tão covarde que se esconde atrás do único famosinho ali que praticou efetivamente, mas ele também praticou porque ele está sendo conivente, né? Tá rindo, tá alimentando a ação do outro, não é? É isso mesmo. E daí que vem, eu falo que quando existe esse ato violento, eles são coparticipantes. Não é? Porque ele não fez, mas se ele tivesse a oportunidade, teria feito mas também. eles têm papel ativo, gente. Né? Não é um papel passivo disso, porque eu tô reforçando que uma coisa acontece. Tô achando engraçado, tô achando legal. Eles observam e falam com o cara lá. Pode fazer isso. E se a gente tiver o olhar assim em casa, muito atento, né? E claro que a gente recebe no consultório, mas quando a gente convive com pessoas da família, a gente sempre ouve uma criança falando assim, eu falei, igual meu colega da escola falou com o outro. Então a gente sempre percebe. Então, assim, repete palavras. De onde que você aprendeu a falar assim com as pessoas? Porque fulaninho falou. Então, assim, a função dos responsáveis também é entender o que está acontecendo lá dentro. Dessa sala, dentro desse curso que o meu filho está fazendo. O que isso está acontecendo? Talvez não está acontecendo com ele, mas talvez não está acontecendo com ele ainda. Sim. Então, é interessante a gente ter sempre um diálogo muito aberto, uma comunicação muito aberta do que é isso e o meu papel. Né? Assim, se eu tenho uma criança que tem o comportamento de fazer, então é trabalhar com ela isso. E trabalhar com a família também, né, gente? Porque ela se sente confortável fazendo isso. Claro. Se eu tenho uma criança que tem, né, assim, que está, infelizmente, nesse lugar da vítima, é trabalhar com ela essa questão dele se sentir confiante, suficiente e vínculo de falar. Mas se eu tenho uma criança que observa e acha engraçado, falar com ela sempre, né, sobre o que isso significa,
sobre as Claro. possibilidades de resolver os certeza. problemas, né, solução de problemas com outros adultos, de encontrar adultos de confiança nos lugares que elas estiverem, para conseguir falar sobre isso, gente. E muitas vezes a gente não tem essa orientação tão atenta. É verdade. certeza. Ó, deixa eu dar um testemunho aqui para vocês sobre o que vocês falaram sobre a questão dos sinais. Às vezes o pai e a mãe estão ouvindo em casa e falam assim, mas é difícil a gente identificar o sinal, né, não? Eu vou falar o que aconteceu comigo. Antes de eu ter minha mudança de vida, eu não tinha paciência, eu era orgulhoso, egoísta, porque eu chegava em casa do trabalho e eu estava cansado, não tinha paciência de ouvir os meus filhos, então eu pouco observava o que estava acontecendo com eles ou quase nada. Depois que eu mudei a minha maneira de pensar a vida, eu comecei a priorizar a minha família em tudo, eu comecei a observar, e você sabe, né? Às vezes os meninos estão lá com a cara meio fechada, eu falo assim, aconteceu alguma coisa, não é? Aí eu chamo eles para conversar, eu falo, ele vai lá e senta lá no quarto, conversa, bate um papo, ou às vezes chamo, o que está acontecendo? E a primeira resposta é, não tem nada a ver. Não, tem que ensinar. Mas aí Mas eles tem. vêm e acabam falando. Então assim, você que é pai, você que é mãe, esses sinais que a Bárbara e a Aimee falaram são fundamentais para você saber sim. E dá para identificar. Se você não consegue identificar, é porque você não está dando atenção para o seu filho. É pancada o que eu estou falando, tá? Mas eu estou falando porque eu era assim. E observar seu Tem filho que mesmo. observar o seu Conhecer, filho, conhecer seu exatamente. filho. E principalmente o que vocês falaram. Querer. Eu quero sentar e ter paciência. Deixa eu ver o que está acontecendo. Não é com julgamento. Não, eu vou ouvir. Não, deixa o menino falar. Tá chorando? Deixa chorar. Se eu estiver falando errado, depois vocês me corrigem. Deixa falar. Para você buscar, entender o que está acontecendo. Para o seu filho não sentar com você, porque senão ele nunca vai abrir a boca para falar com você. Estou falando como pai, tá? Depois que eu mudei, que eu comecei a observar isso. Quando o seu filho entender, você está conversando com ele, que você quer ajudar e você não está querendo cobrar, Punir. obrigar, ele fala tudo. Meus filhos falam tudo comigo. E outra coisa, se porventura não conseguiu na primeira conversa, insiste. Sim, sempre. Insiste, porque é difícil falar sobre E o filho também vai achar sofrimento. estranha essa primeira conversa. Com certeza. Agora, pelo que vocês estão falando, se eu estiver errado, vocês me corrigem, por favor. A origem de todos os problemas, de quem sofre, de quem faz, é dentro de casa. Estou errado? Ah, todos, mas a maioria, gente. A maioria. A maioria. A gente tem, né, infelizmente, essa questão de repetir os padrões que a gente vê, né? Fala um pouquinho sobre Repetir isso. os Isso é bom, comportamentos isso é que a bom. gente tem. Então, olha, se eu tenho pais que discutem frequentemente, é normal gritar para resolver meus problemas. Aqueles pais que bebem e aí começa, de repente, numa festa de família, a dar cerveja pro filho ou deixar o filho fumar, vai alimentando aquele comportamento, porque tá dentro de família. Melhor fazer dentro de casa do que na rua. Entender essas questões. Então, será que você não tá usando também a sua bebida como um lugar para Isso extravasar a subterfúgio. sua frustração? Será que você não tá usando sua alimentação? Então, assim, eu acho normal a minha mãe e meu pai brigarem, a minha mãe ir chorar no quarto e meu pai sair de casa para beber. Isso é normal, essa rotina? Ou Será que é o a gente- certo a será que fazer? é o Assim que a gente certo? resolve o problema? Eu resolvo meus problemas com meu irmão batendo nele sempre? Eu resolvo meus problemas na escola batendo? Porque será que eu não tô vendo também essa violência dentro de casa? Talvez não chegue a agressão física, mas será que eu não chego a falar? Será que eu não chego a ameaçar? Então, olha, hoje em Momento de dia, tom de voz, o momento de tom de voz, hoje em dia a gente mudou muito essa percepção da educação por medo. Que bom que mudou, né? E a gente entende que o respeito, uma comunicação aberta, mesmo que haja uma hierarquização, porque tem que haver, gente. É uma função que É precisa claro, tem que dessa ter. Mas hierarquização. esse negócio do medo não funciona Mas mesmo, não, tá? esse medo não funciona, porque não tem vínculo que sustente depois do medo. Não vai ter uma abertura para te falar Com se seu filho está certeza. sofrendo bullying se você não senta com ele na sala para brincar com ele. Não vai ter uma abertura para ele falar com você também, que ele acha engraçadinho quando os colegas fazem, se você não senta para comer com ele, se você não pergunta como é que foi o dia. Ou fulaninho, como é que foi seu dia? Gente, infelizmente, perguntas muito abertas assim não funcionam. A gente tem que fazer perguntas mais pontuais. Com quem que você tá brincando? O que você lanchou? Quais aulas você teve? Como é que é nessa aula? Você faz dupla? Tem trabalho? Você gostou dessa aula? Falou sobre o quê? Então, assim, sempre perguntas mais pontuais, perguntas que você vai ter resposta Mais aberta. objetivas mesmo. Porque perguntas de como foi seu dia foi bom.
normal, né? É o que a gente recebe. É clássico. Inicialmente é assim, né? Quando você vai conversando e tal, vai soltando. Agora, a gente tá falando muito de criança, né? E o adulto? Pois é. Que sofre bullying? Pois Tem muita gente hoje que vai assim... Como é que fala consultar com vocês, tá certo? É isso? Pode ser. Consultar. Tem muita gente? Eu queria deixar bem claro uma coisa. Bullying no trabalho é assédio. Isso é bom definir, né? Permeia outra questão, né? É outra questão. Isso aí. Bullying no trabalho é assédio. Então, vamos parar para pensar nisso. Eu sofro bullying por causa de um colega. Não, aí você está no ambiente de trabalho, é outro nome. O nome disso é assédio. E assédio e bullying, eles são, eu posso falar assim, o assédio ele é tão sério quanto o bullying é tão sério em relação ao assédio. Então, é observar, no trabalho é assédio. E você tem no trabalho assédio moral e assédio sexual. E não é normal. A gente tem que parar de normalizar situações doentias. Né? O adulto que ele sofre bullying, ele não tem aquela facilidade de sair de casa para, por exemplo, conquistar aquele amor que ele sente por uma pessoa. Ele não tem aquela capacidade de sentar num lugar para beber alguma coisa, comer alguma coisa, porque ele não se sente à vontade. E é tão interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas falam assim, nossa, ele é muito tímido. Escondido atrás da timidez, né? Ele é muito tímido. Que timidez é essa? O que aconteceu? Ele é muito tímido. Assim, a gente percebe também que muitas das vezes os outros colegas levam essas questões quase como uma infantilização. Com certeza. De tudo. É você não sabe lidar com... Aqui é assim, a cultura da empresa. A gente faz essas piadinhas mesmo. Mas é o colega que não é chamado nunca para um happy hour depois do serviço. É o colega que todo mundo vai tomar café sem ele. E aí quando ele fala assim, todo mundo vai tomar café sem eu. Você tá sendo um coitadinho. Dele. Não é assim que funciona. Você é adulto. Você tem que crescer e amadurecer. O que a gente ouve das pessoas. Você tem que se responsabilizar pelas... Você já passou daquela fase de que eu preciso de alguém que me defenda. Se impor. Então a gente ouve isso. E muitas das vezes não é só essa questão. A gente tá falando de pessoas que já têm vulnerabilidade psíquica. Eu já tenho uma percepção de mim baixa. Eu já tenho uma percepção de que ninguém se importa comigo. Que todos os lugares que eu vou, ninguém quer me ouvir falar. É o colega que começa a contar um caso e ninguém quer ouvir. Todo mundo deixa pra lá. É o que a gente coloca ninguém ri da piada. As piores escalas dos horários tá sempre com ele, ninguém quer trocar. É o colega que não consegue nunca ter assim uma mudança, uma percepção diferente dos Deixa outros. Eu perguntar um negócio pra você. Você falou de vulnerabilidade psíquica. Na hora que eu estava pensando aqui em perguntar isso. Tanto para jovem, tanto para adulto. Como? Porque assim, o mundo hoje, cada vez está piorando mais. Não é porque eu sou pessimista, não. É só você ver o que está acontecendo no mundo, né? O mundo vai bater na gente, vai ter gente má, vai ter gente chegante, perseguindo. Isso não vai mudar. Como que a gente pode fortalecer, não sei se é essa palavra correta, essa vulnerabilidade psíquica ou eliminar essa vulnerabilidade psíquica tanto num jovem quanto num adulto? Tem uma maneira de capacitação, de treinamento? Tem uma coisa chamada autoconhecimento e autocuidado. A gente se reconhecer na gente. Reconhecer a nossa fragilidade e trabalhar. Quando a Aimee fala que não é só um acolhimento de um abraço, é uma questão de procurar ajuda com um profissional que possa realmente te ajudar. A pessoa que se conhece, ela percebe quando tem alguma coisa errada. Quando tem aquele gatilho, ela já se antecede e deixa com que aquela situação para ela seja menos dolorosa ou até passe batido. Entendi. Então, o autocuidado, o autoconhecimento, reconhecer suas reações, diferenciar suas reações, essa é uma forma de fortalecer e não se tornar mais vulnerável às situações do dia a dia. Seria a pessoa, assim, ela aprender
a lidar com as emoções, identificar cada emoção para saber como lidar com aquilo? Seria Também, isso? assim, você tem uma regulação, né, emocional, mas também a percepção de mim, quem eu sou, né, Entendi. como eu reajo às pessoas. Mas se nesse ambiente eu tô tendo dificuldade de agir da forma que eu ajo nos outros, o que tá acontecendo aqui? Como eu me sinto aqui, né, Bárbara? Com Que tá certeza. mudando isso. Tá mudando essa É. percepção. E aí a gente tem também essas questões de... Tem esses dispositivos de vulnerabilidade que a gente vai trabalhar com um mecanismo de enfrentamento. O que a Mas gente aí é consegue com o fazer? psicólogo. Provavelmente. Com certeza. Eu acho muito interessante pensar nisso, porque as pessoas acham que psicólogo é só para quem é doido. Só pra Mas eu falo é para doido ser feliz, para doido para viver, doido Ué, para mas- curtir a vida, Doutora, entendeu? tenta achar um normal no mundo. Não tem. Será que tem? Ai, todo que bom que doido. não tem. Eu sou Quem doido não também. tem problema na face da terra. Que bom que não tem. Não é? Doutoras, eu queria que a gente tocasse num ponto aqui, por exemplo, a criança e ou o adolescente que passou por isso, tipo de sequelas são normalmente apontadas lá na fase adulta que identifica que a pessoa sofreu bullying. Tipo de sequelas normalmente Então. que deixam, o bullying deixa. A gente pode até falar depois, né, de transtornos psiquiátricos Com que são certeza. desenvolvidos, porque a gente, como a gente falou, né, agora de Não vulnerabilidade, deixa pra falar muito então depois ela não, tá, perde o tempo. não tem tempo, passa muito rápido. Por mais que a gente fala disso, ela já tem vulnerabilidade, essa vulnerabilidade não trabalhada, gente, ela acaba se tornando um transtorno psiquiátrico. Olha aí, ó. Ela pode entrar como uma depressão, ela pode entrar como uma ansiedade, é o que a gente falou. Será que ele tá tendo falta de ar para ir à escola porque ele está com ansiedade, ou será que essa ansiedade era só um sintoma da situação? Mas quando essa ansiedade deixa de ser um sintoma da situação Vira uma e se situação torna uma patológica. situação patológica, e aí muitas vezes, infelizmente, esse é o pós do bullying. Gente, o que é patológico nessa situação? É quando uma coisa é você sentir ansiedade, por exemplo, eu vou viajar. Nossa, eu tô tão ansiosa, eu não vejo a hora de chegar. Isso é uma ansiedade normal. Que a gente tem que ter para movimentar a sua vida. Isso. Ai, agora aquela ansiedade que ela é dolorida a ponto de ter aquele suor excessivo, batimento cardíaco acelerado, quando a pessoa fica tremendo, ai, vai ter aquela prova, e aí eu não consigo raciocinar, me dá um apagão. O Isso, medo de fazer, o medo de como seria uma nota ruim, o medo de como que eu vou fazer, como que eu vou falar. Isso é uma situação patológica. E eu queria enfatizar eu não sei se ainda dá tempo? Dá. Dá tempo? Dá, pode falar à vontade. É uma coisa chamada, não sei se vocês já ouviram falar um termo, cyberempatia. Não, nunca ouvi falar não. O Também. que é isso? É o oposto do cyberbullying. E é tão gostoso de pronuncia para vocês verem. É a antiga educação. É isso? Cyberempatia é o quê? É se colocar no lugar do outro, é promover uma harmonia. E a gente está falando de cyber, a gente está falando de internet, de respeito, de cuidar do próximo. E também a empatia naquilo que é vivido naquela situação do bullying. Chegar para o coleguinha e falar assim, eu vi essa situação, vamos ali na direção da escola, vamos conversar com a diretora, vamos explicar essa situação. É chegar e falar assim, nós vamos conversar com a sua mãe, esse aqui não tá certo. Eu não gostaria de estar no seu lugar. Então, vamos pensar sobre isso, sobre empatia, sobre cyberempatia, que é justamente o oposto do bullying. E é uma coisa que o mundo está muito louco, e a partir do momento que você dá aquela freada e que você pensa desse jeito, a situação muda completamente, vem aquela sensação de bem-estar. Sai daquela percepção de que não tem jeito, de que é assim Isso que vai ser mesmo. assim. Então quando a pessoa encontra, né, alguém que fala assim, não, eu vi, não gostei, vamos procurar ajuda. Isso é treino, gente, isso é comunicação, né? Tem que ter diálogo antes pra isso Com acontecer. certeza. Você falou de uma coisa que eu queria pontuar aqui. Nós falamos de sequelas e você falou, né, sobre a gente o que fazer. Então, assim, estou passando ou passei por um bullying. Como tratar? Eu penso que a família, um psicólogo
Teatro, me ajudem aí. Como que um pai, uma mãe pode começar a agir? Levar para. Se eles não conseguirem resolver na família, buscar uma ajuda com um psicólogo, ali seria uma ação bem pontual, bastante importante. Né? Eu acho interessante, assim, mesmo que você resolveu na família, talvez seja interessante levar um psicólogo. Sim, porque Por quê? Porque fica sequela. É uma coisa interessante, porque quando há uma mudança no comportamento, quando você tem sintomas físicos, a tendência é levar num pediatra. E cabe a esse profissional da área de saúde perceber e encaminhar para um psicólogo. Sim. A maior parte do bullying, das consequências que aquilo traz, são levadas primeiro para um médico. Não sei se você já percebeu isso, Amy. Para depois chegar no psicólogo. A não ser aquela pessoa que tenha uma conscientização do fato. Muito forte para isso acontecer. Eu brinco que é uma evolução espiritual. Aí, que chega até a gente diretamente. Sem ter passado por um médico, né? Isso. Aí é um pediatra. E o último caso é o psiquiatra. Você já observou isso? Caso. Porque tem, né, gente, uma cultura de medicalização. Então, primeiro a gente vai resolver isso. Ai, por que fulano tá sentindo assim? Vamos dar um remedinho. E às vezes não é necessariamente esse o caso. Então, a gente acaba tentando trabalhar em equipes, né? Com certeza. Com os médicos para conseguir resolver essas situações de uma maneira não medicamentosa. A gente chega no medicamento quando a gente tentou várias, né? Isso. Várias técnicas. E aí a gente percebeu que não, aqui ele vai precisar de mais auxílio. Isso, quando a situação é simplesmente assim, inoperante. Eu vou falar de um caso de uma insônia. Aquele menino que ele passa dias tendo insônia, dorme 1 hora, 2 horas por noite, isso não tá normal. Desregula tudo. Com certeza, ele não produz na escola. O que está acontecendo, né? Aí vamos... e não necessariamente o que vai chegar no psiquiatra, né? E ele vai dar um remédio de cara, né? E tem outras formas também do próprio psiquiatra abordar aquela situação e uma evolução de medicamento. Né? Não é esse é o remédio mais forte, não. A gente também não pode ter medo, né, gente? Procurar Com certeza. Um psiquiatra. Porque tem muito essa percepção de que você vai entrar no medicamento e ficar nele o resto da vida. Não existe. Não, isso não existe mais, né? Assim, mudou muito isso. Hoje em dia a gente tem Graças a Deus. plano de tratamento. Não, você vai entrar nesse medicamento, você pode ficar nele 1 ano, 2 anos. Depois disso, a gente ou tem que diminuir a dose ou a gente tem que trocar. Aqui, e com qual idade que pode começar assim, o tratamento com o psicólogo? Não tem idade. Não tem idade? Não tem. Para isso a gente tem os psicólogos que tem um psicólogo infantil. Tem? Tem. Não sabia, não. Desde pequeno que você percebe um comportamento. E eu falo que é uma parte da psicologia muito linda. Porque o psicólogo, ele trabalha brincando. Pra criancinha entendendo, né? Isso. Olha que interessante, eu não sabia que existia. Você modula, né, o comportamento através do é brincar, lindo. dos interesses. É muito legal. É muito legal. E o adolescente... Eu achava que era sobre da adolescência pra cima. Não. Também. E você tem aquele psicólogo que adolescente que ele tem até um linguajar diferente para conversar. É muito engraçado, porque quando eles chegam no consultório, eles têm um dialeto diferente. Eu não tenho vergonha, eu atendo a partir dos 14 anos, eu não tenho vergonha de perguntar assim, mas me explica isso direito. Deixa eu aprender com você. Né? É um dialeto que, assim, igual muita gente, eu não sei se você já observou, fala, ô véi, deixa eu te falar, ô velho. Então, eles têm uma forma de falar e você vai identificando o comportamento pela fala dele, pelas atitudes dele. Né? E tem aqueles profissionais também que eles estão preparados para acolher aquele adulto que ele vem com a sequela do bullying. Gente, a sequela do bullying é muito triste. Ela tem que ser trabalhada porque o sofrimento é muito grande. Né? E é uma situação muito delicada para o adulto, porque interfere em todos os aspectos da vida dele. Não é uma questão que vai ser esquecida. Você aprende a lidar com o que aconteceu. Isso. Porque não é uma coisa que você pode mudar, não, né? Assim, não tem amnésia. Não tem amnésia. Então, se há possibilidade, né? A gente resolveu aqui na família, beleza, mas se há possibilidade, leve.
Ele vai precisar fortalecer muitas outras questões mentais para ele ter uma vida bem funcional daqui para frente, porque volta. Então, principalmente, né, a gente atende assim o pós-bullying. Então, muitas vezes você vê assim uma depressão e você vê uns comportamentos repetindo de antes, que é eu voltar a me isolar, eu não vou mais a lugar nenhum, eu não vou tentar fazer amizade com ninguém, porque ninguém vai fazer amizade comigo, eles não ficam. Então, é uma percepção que a pessoa vai tendo o resto da vida. E acha que não é merecedor de uma coisa boa que acontece na vida dele. Nunca ninguém vai se apaixonar por mim. Porque eu sou muito feio, minha orelha é grande, meu nariz é feio. Isso não existe. Você vê que a doutora falou todas as minhas qualidades. Minha orelha é grande, meu nariz é feio. Você me relatou. E mesmo assim você achou aí, ó. Você achou aí, galera? Esperança. Ainda bem. E tem filhos lindos. É mesmo. Ó, daqui a pouquinho, faltando alguns minutinhos pra gente terminar. Já passou 1 hora de podcast, vocês acreditam? Nossa, a gente tá falando Tá muito. maravilhoso, gente. Vocês não sabem quanto de gente vocês estão... Nós, né? Mas vocês estão ajudando hoje. Porque é um direcionamento muito claro que está sendo dado aqui hoje. É uma oferta de conhecimento. Porque muita gente está passando por isso, né? E assim, não é vergonha você que é pai, você que é mãe, identificar que você não está conseguindo ajudar seu filho. Por isso que tem profissionais para ajudar, né? E você também começar a identificar que um comportamento seu como pai, que nem vocês falaram, de forma agressiva, piadinhas, brincadeirinhas, isso vai jogando coisa no coração do seu filho, tem hora que seu filho não aguenta, né? Eu queria falar disso mesmo. Provocar você que está ouvindo aí. Como é que a gente aí. tá online, meu amor? Doutores, como o pai ou a mãe que perceber o outro, 3 minutos, o pai ou a né? mãe, vamos supor, eu sou a mãe e percebo no pai, ele é o pai e percebe na mãe. E o pai ou a mãe está alimentando, instigando o filho a ser o agressor. Boa. É porque não tem nada a ver, não faz isso, porque você vai ser famosinho na escola, começa a dar gatilhos para o filho ser o agressor. Aí como que o outro, se ele identificar isso, a mãe ou o pai, como que ele deve fazer essa abordagem para isso não ser bem sucedido? Porque se não cortar, como é que fala? A exclusão. A pessoa, se ela se abster dessa responsabilidade, o outro que está promovendo isso, a criança vai se ceder, né? Então, olha só. 1 minuto e meio cada uma. Ai, meu Deus. Se a gente tem uma... Se a gente tem isso acontecendo, a gente já está falando de uma dinâmica familiar fragilizada. De uma dinâmica familiar com vínculos, né? Assim, com apegos. Às vezes não funcionais. Até porque se isso acontece, um pai percebe isso falar de uma forma, provavelmente eles têm já essa dificuldade de comunicação na parentalidade. Na maneira de lidar com os filhos entre si. E muitas vezes é isso que a gente recebe. O adolescente, a criança acha normal porque ele está sendo instigado. Então, né, assim, ele chega a comentar o que fez e a gente acha engraçado em casa, a gente acha bacana e bate palma. Então, pro outro pai chegar e falar, olha, fulano, será que tá legal você ficar alimentando isso? É bacana a gente trabalhar essa questão do que seria um modelo parental para vocês. Será que vocês estão alinhados como pais em como proceder com esses filhos? Será que vocês estão alinhados como casal? Porque às vezes o casal não concorda entre si. E aí afeta o parental. Isso. Aí você tem que tratar o que é a raiz. A raiz? Da onde que começa, o que aconteceu. Eu brinco assim, você já casou sabendo que aquela pessoa era daquele jeito. Então, como que a gente vai fazer para poder mudar isso? Gente, a terapia de casal ajuda tanto. Muito. Sabe, você saber trabalhar a função de cada um. Porque a gente vê pais, assim, em que a mãe faz todo o papel e, de repente, essa mãe tá cansada. Né? Então ela vai conversar e muitas vezes aquela pessoa que escuta, aquele companheiro, aquele marido ou esposa, né, companheiro, ele não sabe escutar justamente porque existe para ele até uma ofensa na hora de conversar sobre isso. Esse é um tema maravilhoso para trazer no podcast, hein? Para falar para casais, hein, Nhônio? Bacana, você falou, eu lembrei aqui, casal, quer melhorar o relacionamento, lê aquele livro, 5 Linguagens do Amor. É bem interessante. É sensacional. Você começa a identificar um monte de coisa. Não dá tempo pra gente ficar falando sobre isso. Queria agradecer a vocês. Um podcast maravilhoso, sensacional. Porque desperta na gente assim, um olhar, uma atenção, identificar o que está acontecendo com a gente mesmo, com os nossos filhos, de forma geral. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Foi maravilhoso, né, Eu também queria reforçar aqui
Para você que está ouvindo, elas duas são colunistas aqui no Portal da Conversa, na Rádio Alternativa, vem pelo menos uma vez por mês. E a pauta que trabalhamos aqui foi possível pela contribuição das duas. Elas atendem aqui em João Monlevade. Se você se identificou com alguma parte aqui, é só entrar lá no Instagram das duas. Fala o Instagram, gente, por favor. Instagram, contato. O meu é @Bárbara Braga Guimarães. O meu é @Aimee Brumani. Gente, eu vou soletrar. Aimee, outro é BRUMANE. Eu queria deixar um recadinho aqui. Claro. Eu quero agradecer a cada ouvinte, né, Aimee, que nos concedeu a dádiva de entrar na casa, de conversar de um assunto tão importante. Para aqueles adolescentes que escutaram a gente falar, que se identificaram, por favor, tenham liberdade de conversar, se não é com o pai, com a mãe, com o tio, com o primo, que possa ajudar. E existe um slogan muito legal que fala: cada um por si, todos contra o bullying. Então eu acho isso muito bacana. É muito legal. Gente, procura um adulto de referência. Quem que é a pessoa que você vai ter a confiança em falar? Talvez não é seu pai, talvez não é sua mãe, mas talvez aquela diretora da sua escola que te olha contra o olhar. Que te enxerga como uma Aquela pessoa... professora. Né, aquela professora que te enxerga com um olhar legal. É uma avó que quando você vai, ela sempre pergunta como você tá e te dá atenção. Ache seu adulto de referência. A gente não pode ter medo de falar. A gente não pode alimentar também as nossas inseguranças e nossos medos. Então fale sempre com alguém. A gente precisa falar. E a gente precisa ouvir também quando a gente é procurado. Seja. Se você não tá sendo, né, assim... Seja o adulto de referência de alguém. E ó, muito obrigada, Ricardo, demais. Ione e Foi Aimee. sensacional. Gente, é um prazer estar aqui. Eu gosto. A gente conversa, a gente conhece muita gente legal aqui. Muito obrigada pela sua oportunidade. Conheci essa profissional maravilhosa e eu estou encantada. É esse casal maravilhoso que sempre fala de assuntos tão importantes que eu sinto prazer de participar. Obrigado a vocês. Gente, muito obrigada. Maravilhoso. Foi um prazer estar Foi aqui. incrível. Obrigada. Isso aí. Ó, e você gostou? Você curtiu o podcast do Caramba? Hoje foi sensacional. Sim, estamos chegando ao final do nosso programa, do Portal da Conversa. Podcast do Caramba hoje foi maravilhoso, foi sensacional. Mas estamos chegando no finalzinho do programa, Ione. Finalzinho do programa a gente tem que fazer o quê? Falar quem ganhou os prêmios. Ah, é claro, você acha que a gente não ia falar? Então vamos lá, porque o tempo, como é que é? O tempo urge, Eu não sei o que lá, não sei falar isso não. Vamos lá. Quem ganhou o livro O Segredo do Caminho Certo para Transformar a Sua Vida foi a Inês de Rio Piracicaba. Inês, parabéns! Final do telefone 9293, viu? Combinou, Inês, final do telefone 9293. Parabéns, Inês! Quem ganhou o Vale Compra de R$50 em bijuteria da Biju Mania foi a Cláudia Maria. Parabéns, Cláudia! Final do telefone 9331. E quem ganhou o bolo gostoso da Casa de Bolo foi a Maria Pedro! Parabéns! Final do telefone 8769. Parabéns a vocês que ganharam. Nossa produção vai entrar em contato com vocês até segunda-feira para você recolher o seu prêmio. Ó, um beijo no seu coração. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que participou mandando mensagem. Obrigado a você que curtiu com a gente o sábado. Ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua participação. Nós amamos vocês e semana que vem tem mais Portal da Conversa. Até sábado que vem, um beijo no seu coração. Obrigada pela sua audiência aqui no Portal da Conversa Rádio Alternativa. Isso aí, lembrando que o Portal da Conversa tem o oferecimento do Cicobi Credmap, da Med Center Hospital Dia, da Visão Contabilidade, da Locar Imóveis, da PCM Pignos Construção e Montagem, do IEB João Monlevade, da Itaótica, do Grupo CTM, da OAB de João Monlevade, da Barbearia Garbo, do Colégio Kennedy, do Box Mineiro Franquia, do Restaurante Buffalo Bill, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolos e da Biju Mania. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Eu ia te falar.